Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cuidado Idoso. Eu sou Juliana Fernandes e é sempre uma alegria ter a sua companhia. Este é um espaço criado especialmente para levar informação, orientação e qualidade de vida para os idosos, seus familiares, cuidadores e todos aqueles que se preocupam com envelhecimento saudável. Aqui conversamos sobre temas que fazem diferença no dia a dia, sempre com especialistas que ajudam a esclarecer dúvidas e trazer orientações importantes para a nossa saúde e o bem-estar. O assunto de hoje merece muita atenção. Vamos falar sobre pressão alta, uma condição que atinge milhões de brasileiros e que muitas vezes não apresenta sintomas, mas pode causar sérios problemas quando não é controlada adequadamente. Para nos ajudar a entender melhor esse tema, eu estou recebendo hoje o professor universitário farmacêutico Diogo Mastrorrocco Filho, que também é autor de um manual gratuito sobre hipertensão arterial, desenvolvido para orientar pacientes e familiares. Professor Diogo, seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação receber o senhor aqui mais uma vez no Cuidado Idoso. Olá, Juliana, tudo bem? Eu que agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui na Superdifusora, falar um pouquinho sobre saúde, né? Uma das paixões da minha vida, cuidar da saúde, medicamentos, de uma forma geral. E professor, recentemente houve muita repercussão sobre as novas diretrizes relacionadas à pressão arterial. Para começarmos a nossa conversa, então, o que mudou na forma de enxergar a pressão alta e por que essas mudanças chamam a atenção dos profissionais de saúde? Juliana, a gente tem que começar dizendo o seguinte, né? A gente sempre ouviu que se a pressão tiver 12/8, a pressão tá boa. Tá boa. Então a gente se alegrava, né? Quando media a pressão, ou numa farmácia, num posto de som, sua pressão tá 12/8, Pressão está de menino. ótimo. Pressão de menino, era isso que a gente gostava de ouvir, né? Bom, em 2025, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Nefrologia fizeram uma revisão nesses valores. Eles fazem isso a cada 2 anos, né, geralmente. E eles identificaram o seguinte, que a pressão 12/8 ainda é uma pressão ótima, desde que outros fatores de risco para doenças do coração não estejam presentes. Então, por exemplo, se o indivíduo tem a pressão 12/8, mas não tem obesidade, não tem colesterol alto e não tem diabetes, ok. Ela continua sendo boa. Ela continua sendo a melhor possível, né? Agora, se a pessoa tem pressão 12/8, mas tem colesterol alto, é diabética, tem obesidade, fuma, é sedentário, a pressão está boa, mas e os outros fatores de risco para a doença do coração? Eles estão presentes. Então, essa pressão possivelmente vai subir em algum momento, né? Então, por isso que a gente continua dizendo que a pressão 12/8 é a ideal? Sim, é a melhor possível, desde que os outros fatores de risco não estejam presentes. Então, essa foi a principal mudança, porque os médicos agora, eles vão ter que abordar esses pacientes de maneira diferente, né? Em alguns casos, dando medicamentos já, em outros casos não, né? Com as chamadas medidas não medicamentosas, né? Que envolvem mudanças no estilo de vida, esse tipo de coisa. Então, 12/8 ela continua sendo bom, mas depende do conjunto. Depende do conjunto, né? Todas essas outras coisas que a gente chama de fatores de risco para doenças do coração devem não estar presentes, né? Porque se elas estiverem presentes, possivelmente essa pressão que hoje é 12/8 não será daqui a algum tempo. Então já é necessário que a gente comece a tratar agora, para que essa pressão não venha a subir no futuro. O senhor acredita que muitas pessoas ainda convivem com uma falsa sensação de segurança em relação à hipertensão, imaginando que só precisa se preocupar quando os números estão muito elevados? Sem dúvida nenhuma. A pressão alta, a gente chama de, primeiro, é uma doença democrática. Ela não escolhe pessoas, né, para acometer. Ela pode acometer qualquer tipo de pessoa. Segundo,
ela é uma doença silenciosa. Ou seja, ela só começa a apresentar sintomas quando ela já está instalada, né? Por isso que a gente fala que, mesmo que você não tenha pressão alta, você tem que medir a sua pressão no mínimo, uma vez por ano num posto de saúde. Isso para todos? Para todos, para todos. Se a sua pressão é 12/8, você não tem aqueles fatores de risco, você deve ir num posto de saúde no mínimo uma vez por ano e fazer o exame da pressão. Por quê? Você só costuma perceber os sintomas da pressão alta quando já existe algum tipo de dano no seu organismo, né? Então, se você só começar a se cuidar a hora que você já estiver sentindo, né, alguma coisa, e que você for no posto de saúde e sua pressão aparecer lá 15/10, por exemplo, né, é sinal de que algum prejuízo no seu corpo essa pressão alta já causou. Então, mesmo que a sua pressão nunca tenha estado alta, né, no mínimo uma vez por ano você tem que passar no posto de saúde. Na nossa cidade, ainda bem que a gente tem bastante posto de saúde e todos os profissionais lá são capacitados para isso, para verificar a sua pressão. Isso é importante. Professor, e uma vez que teve essa elevação, a pessoa sempre teve 12/8, ela sobe de uma vez para 15 por conta de algum fator que não está legal ali. Uhum. A pessoa só vai controlar com medicamento, consegue voltar aos 12/8 ou não? Vamos lá. Primeiro importante a gente diferenciar o que é a hipertensão arterial, que é essa doença que a gente chama, né, a pressão alta, daqueles episódios que a pressão sobe por algum motivo. Então, por exemplo, eu hoje não tenho hipertensão, não tenho pressão alta. Mas pode ser que eu passe por alguma situação na minha vida e que em algum dia a minha pressão suba um pouco, chegue a 14, 15. Né? Se acontecer isso, eu tomar um medicamento no posto de saúde, ou mesmo na minha casa, esperar um pouco e a pressão diminuir, e nunca mais a minha pressão subir, eu não tenho pressão alta. Eu tive Foi um caso pico, isolado. um caso isolado. Tive um pico de pressão, né? Isso não precisa ser tratado. Agora, o que tem que ser tratado é quando essa subida da pressão é persistente, né? Então, toda vez que a gente for no médico e o médico identificar que a nossa pressão está alta, o que ele deve fazer? Pedir para a gente verificar a pressão, no mínimo 2 vezes por dia, durante 5 dias. Se a gente tiver o aparelho em casa, a gente pode ver em casa. Se a gente não tiver, a gente pode ir no posto de saúde durante 5 dias, de manhã e à tarde, para que o médico possa ver como é a nossa pressão ao longo de alguns dias, né? Se a nossa pressão estiver alta de maneira persistente por esses 5 dias, aí a gente possivelmente vai receber o diagnóstico de pressão alta. E aí vai ter que tomar remédio. E tem diferença em fazer essa medição em casa e num posto de saúde? Desde que feita com a técnica correta, né, essa medida da pressão em casa é muito, muito próxima, praticamente igual àquela que a gente faria no hospital ou num posto de saúde. O importante aqui, claro, além do equipamento correto, é a técnica certa, né? Porque qualquer coisa que a gente faça diferente daquilo que é a técnica correta vai alterar o resultado. Então, desde que o paciente seja orientado, né, e cumpra com o procedimento correto, né, com as técnicas certas, para medir a pressão em casa, essa medição pode ser feita em casa sim. Quais seriam as técnicas corretas? Por exemplo, você não deve ter feito nenhum tipo de exercício físico no mínimo 30 minutos antes de verificar a pressão. Não deve ter tomado chá, café, outras substâncias que contenham cafeína, por exemplo, porque isso vai alterar. A pressão para mais. A pressão arterial deve ser medida sempre com o paciente sentado, o braço esticado, na altura do coração. Né? Então, não pode ser com o braço aqui embaixo, nem com o braço aqui em cima. O paciente deve estar sentado, com os pés apoiados no chão, não deve falar durante a medição, não deve estar com a bexiga cheia. Né? Fazendo essas técnicas, adotando esses cuidados, pode ter certeza que aquele valor que vai aparecer no aparelhinho em casa é muito próximo do real, sim. Medir a pressão deitado de jeito nenhum. Só em situações em que o paciente não possa ficar sentado, né? Aí, é claro, isso é feito, tá?
Agora, sempre que o paciente puder estar sentado, essa é a posição preferencial para a medição em casa. Professor, existe um momento que essa pressão ela começa a dar sinais de alerta, assim, mesmo se a pessoa não é considerada hipertensa? E quais são os erros mais comuns cometidos nessa fase inicial? O principal erro é a gente achar que não é nada, né? Por exemplo, um dos sintomas mais comuns de pressão alta, Juliana, é dor de cabeça, né? Então, se o paciente fica sentindo muita dor de cabeça, às vezes toma algum analgésico, algum medicamento para dor que tem em casa, essa dor passa na hora, mas depois volta, né? Se o paciente, por exemplo, acorda já com dor de cabeça, isso talvez não seja só uma dor de cabeça. Isso talvez seja uma dor de cabeça que é um sintoma da pressão alta, né? Então, o maior erro que a gente pode cometer é achar que esses sinais não são nada. Um outro sintoma muito comum é o sangramento pelo nariz, né? A pressão alta causa bastante isso. Então, se o paciente apresenta e fala, não deve ser nada, é um vasinho que estourou, vai no médico para o médico conseguir diagnosticar isso, né? Então, o maior erro dos sinais e sintomas da pressão alta é ignorá-los, né? Então, todas as vezes que você sentir alguns desses sintomas, né, e isso for persistente, também não é para na primeira dor de cabeça que você sentir, você já achar que está com a pressão alta. Mas se ela é, por exemplo, persistente, né, mesmo você tomando remédio, ela passar na hora e voltar a doer, é melhor procurar um médico, pode ser sintoma de pressão alta sim. A dor de cabeça, às vezes, a gente acha que é normal. E daí faz isso que o senhor falou, toma um remédio. A gente acaba maquiando, então, um problema. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que a gente sempre fala que é importante que o indivíduo tenha autonomia sobre a própria saúde, né? Ou seja, que ele consiga cuidar da própria saúde também. E como ele vai conseguir isso? Na medida em que ele adquire conhecimento sobre as doenças, né? Então, quando a gente fala assim, olha, preste atenção ao que o seu corpo está dizendo, é justamente para isso, para a gente não ignorar os sinais que o nosso corpo dá, né? E no caso das doenças do coração, nas doenças dos vasos sanguíneos, esses sinais são muito importantes, porque são doenças graves, né? Então, a gente achar que não é nada, não é uma boa ideia, né? Sentiu alguma coisa diferente, vai no médico, se consulta, porque ele pode te ajudar. Professor, o que acontece dentro do organismo quando a pressão ela permanece elevada durante anos e sem um controle adequado? Isso é muito importante, Juliana. Vamos lá. O que é pressão sanguínea, né? Pressão arterial? É a força que o sangue faz quando bate nas paredes dos vasos sanguíneos, né? Então, na medida que o nosso coração contrai, né, ele bombeia sangue para o nosso corpo todo. E o sangue sai do coração com uma determinada força. Essa força que o sangue faz quando sai do coração é que a gente chama de pressão arterial, né? Essa pressão tem um valor normal, que é o 12/8 que a gente estava falando. Então, as nossas veias, os nossos vasos sanguíneos, eles conseguem suportar uma força de 12/8. Quando o sangue está batendo nas nossas veias com uma força maior do que o 12/8, ele pode estar danificando as nossas veias por dentro, né? E esse é o maior problema da pressão alta. Então, quando a nossa pressão fica acima do 12/8, de forma persistente, significa que a gente está fazendo uma força maior dentro dos nossos vasos sanguíneos do que eles conseguiriam suportar. E aí, uma das consequências disso é que esses vasos sanguíneos podem se romper, podem estourar, né? E isso é um problema, é uma emergência médica, né? O AVC, por exemplo, ele acontece por isso, né? As veias do nosso cérebro, né, acabam se rompendo. E aí a gente tem uma hemorragia. Devido a esse excesso de força. A esse excesso de força. Então, é por isso que a gente fala assim, né? Isso é muito importante, acho que talvez seja uma das mensagens mais importantes do nosso programa de hoje, né? Quando que as pessoas devem tomar o remédio para pressão? Aqueles indivíduos que têm pressão alta,
né? Porque a gente vê muito nos postos de saúde, Juliana, o paciente fala assim para a gente, eu não tomei o remédio hoje porque a pressão está boa. Né? Isso é muito errado. Por quê? O remédio serve justamente para não deixar a pressão subir. Porque toda vez que ela sobe, pode ter certeza que ela está danificando os vasos sanguíneos. Né? Então, o remédio da pressão tem que ser tomado da forma que o médico indica para não deixar que a pressão suba. Então, essa história de, eu só tomo o remédio da pressão quando a pressão está alta, é errado. Porque se a pressão está alta, é porque já está causando dano nos vasos sanguíneos. Né? Professor, e uma vez que a pessoa foi diagnosticada hipertensa, foi lá no posto, o médico passou essa prescrição do remédio de pressão, ela vai tomar esse remédio para o resto da vida? E acontece muito isso mesmo, né? Hoje minha pressão está boa, então eu não... faz algum tempo, tem mais de mês que minha pressão está boa, então eu não preciso mais do remédio. Aí a pessoa para por conta própria, então isso é um erro. É muito errado, né? Então, como a gente estava falando, toda vez que a sua pressão está alta, ela já está causando algum dano dentro do seu organismo. A pressão alta, a hipertensão tem cura? Não, ela não tem cura. Então, uma vez diagnosticada, vai fazer esse acompanhamento para o resto da vida? Para o resto da vida. Mas ela tem controle, né? Desde que usados corretamente, os medicamentos conseguem manter a pressão nesse 12/8, né? Fazendo com que o organismo do paciente não sofra as consequências da pressão estar alta. E ele toca isso 30, 40, 50 anos, utilizando medicamento sem problema nenhum. Né? Vida normal, desde que ele tenha uma mudança nos hábitos dele, né, de vida dele, que isso é importante. O medicamento sozinho não consegue fazer milagre, né? E usando o medicamento correto, da forma correta, e não só quando a pressão está alta. A gente tem que pensar assim, se eu sou hipertenso e minha pressão está alta, é porque eu não fiz o que eu deveria fazer em relação ao... Não fiz o dever de casa. E aí o meu corpo está sofrendo as consequências disso. E pensando especificamente nos idosos, quais são as consequências mais preocupantes da hipertensão para a qualidade de vida e autonomia da pessoa na terceira idade? Isso é muito importante, Juliana, porque os pacientes idosos, né, então a gente tem uma estimativa de que, você estava falando no começo da nossa conversa, né, cerca de 25% dos brasileiros têm pressão alta. Quando a gente avança na idade, né, então pessoas acima de 50, 55 anos, esse número chega a ser 60%. Então, é um número muito grande de idosos, né, de pessoas que já passaram de 55, 60, 65 anos, que têm pressão alta ou terão pressão alta. Né? O controle da pressão alta está muito ligado à qualidade de vida e ao prognóstico de saúde desse paciente. Porque as maiores complicações da pressão alta são o AVC e o infarto. Né? Então, se a gente controla a pressão alta direitinho, a chance da gente ter infarto pela pressão alta, a chance da gente ter um AVC pela pressão alta diminui bastante. Né? Então, você imagina, você ter uma doença que você sabe que a consequência dela é um infarto. Imagina como que a gente vive com isso, né? Como que a nossa cabeça fica? Fica muito mal. Agora, se a gente utilizar os medicamentos corretamente e mudar os nossos hábitos corretamente, esse número cai bastante. Né? Então, quando a gente fala assim, em termos de qualidade de vida e autonomia das pessoas idosas, né, o controle da pressão arterial é fundamental. Fundamental. A pressão arterial, por exemplo, tem a ver com o nível de estresse das pessoas. A gente sabe disso. Né? Esse talvez seja um dos piores males. Um dos piores males, com certeza. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Isso ajuda no controle da pressão arterial. Né? A nossa alimentação. As pessoas vivem dizendo, eu não posso, eu tenho pressão alta, então eu não posso comer sal. Não pode mesmo. Né? Em excesso. Em excesso. Né? Agora, a maior parte do sal que a gente come não está no saleiro que a gente põe na salada. Estão nos alimentos industrializados que a gente come ao longo do dia. Esses salgadinhos, essas frituras, né? Alimentos ricos em gordura. Esses alimentos fazem muito mal para a pressão arterial das pessoas. Né? Então, não é só o sal que a gente coloca no saleiro, né? Do saleiro.
mas sim o sal presente nesses outros alimentos também, né? E que muitas vezes passa desapercebido. A pessoa não presta atenção nisso. O foco é o sal que você vai pôr ali no arroz, no feijão, o sal do saleiro mesmo. Exatamente. E a gente sabe que essa é a menor porção da quantidade de sal que a gente ingere por dia. Dos males o menor. Então, essas mudanças todas fazem com que a qualidade de vida do paciente que tem pressão alta seja muito boa, né? Porque você está envolvendo uma mudança nos hábitos, seja de atividade física, seja hábitos alimentares, seja em relação à saúde mental, como eu falei, né? Aliado ao medicamento que o médico prescreve que você tem que tomar certinho. Então, aí é vida normal. É um conjunto também necessário. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, estamos atravessando um período de baixas temperaturas. O frio, ele influencia a pressão arterial? O que acontece com os vasos sanguíneos e como o organismo ele se comporta nessa época do ano? Essa pergunta é ótima, Juliana, pelo seguinte: a gente sabe que nos meses mais frios, a gente tem um aumento de cerca de 30% nos casos de infarto, né? E isso tem uma explicação. No frio, os nossos vasos sanguíneos, eles tendem a ficar mais fechadinhos, mais contraídos, para guardar mais o calor, né? Nas pessoas que têm pressão alta, os vasos sanguíneos já são mais fechados do que em quem não tem pressão alta, né? Então, é muito importante que nessa época do ano, principalmente, né, o tratamento seja seguido à risca, porque a gente sabe que juntando essas condições, o indivíduo ter pressão alta e esse clima mais frio, você aumenta em até 30% a chance de você ter infarto. Uma outra coisa importante para quem tem pressão alta nessa época do ano também, manter o consumo de água adequado, correto. Por quê? É normal que nesses dias mais frios a gente sinta menos sede. Menos sede. E aí a gente toma menos água. E aí, consequentemente, o nosso sangue vai ficando um pouquinho mais espesso. E isso pode ajudar na ocorrência de infarto também, porque vai facilitando a formação de placas, né? E isso pode contribuir. Então, mesmo no frio, mesmo que você não tenha sede, tome um pouco de água. A gente costuma dizer que se você está com sede, se você tem a sensação de sede... É que o corpo já está sentindo falta. Já está com menos água do que deveria. Exatamente. Então, antes de você ter sede, já toma um pouquinho de água e tem esse hábito ao longo do dia, né? Porque isso ajuda também na saúde do coração, principalmente nessa época mais fria do ano. Então, a regra número 1 seria manter a hidratação em dia. Mantenha a hidratação em dia, tome os medicamentos corretos, né? Um outro fator também que ajuda a esse número maior de infarto durante o inverno, Juliana, é o choque térmico, principalmente nas primeiras horas da manhã, né? Então, a gente está dormindo, né? Com um cobertor quentinho, né? E aí a gente acorda e aí sai para a rua e sai desagasalhado, né? Esse choque térmico também faz com que as veias do nosso corpo fiquem mais contraídas. Para quê? Para preservar o calor do nosso corpo, né? E como eu falei para você, o indivíduo que tem pressão alta já tem as veias um pouco menorzinhas, né? Então, tudo isso pode ajudar a pessoa a ter um infarto nessa época do ano. Na sua experiência, professor, quais são as dúvidas que os pacientes mais levam para o consultório quando o assunto é pressão alta? A principal dúvida, sem dúvida nenhuma, é a seguinte: essa é uma doença que tem cura ou vou ter que tomar um remédio para o resto da vida, né? E a forma com que isso é abordado, às vezes assusta mesmo, né? Então, você fala assim, você tem uma doença incurável. Nossa, a gente já acha que vai morrer daquela doença. E eu digo para você que se a pessoa mudar os hábitos de vida e usar os medicamentos corretamente, ela não morre de pressão alta. Ninguém morre de pressão alta, né? Agora, o que acaba levando os indivíduos ao óbito as consequências da pressão alta que não foi controlada corretamente, né? Então, como a gente falou, AVC, infarto, né?
Essas doenças são doenças que podem levar à morte, né? Agora, elas só vão acontecer na medida em que você descuidar do seu tratamento para a pressão. Então, por isso que é importante a gente adquirir o conhecimento sobre a doença, sobre as formas de controle e tratamento, para a gente seguir esse caminho, né? Seguindo as recomendações dos médicos, você dificilmente vai ter algum problema de saúde relacionado que seja consequência da pressão alta. Falando em adquirir conhecimento e nessas dúvidas, justamente observando essas dúvidas, foi que surgiu para você a ideia de escrever um manual sobre a hipertensão? Sim. A gente recebe na farmácia, né, nos postos de saúde que a gente trabalha, muitos pacientes que têm dúvidas sobre isso, né? E, mais uma vez, voltando no caso dos medicamentos, né? Quando que eu devo tomar um medicamento, que tipo de alimento eu posso consumir, né? Se eu posso medir a pressão em casa, ou se eu tenho que ir no posto de saúde sempre. Então, como essa é uma dúvida recorrente, né? E a gente está na área da saúde, na área da educação, então eu sou farmacêutico e professor, né? A gente está acostumado a ouvir pergunta e a gente gosta de tirar dúvida, a gente gosta de responder. Então eu pensei, bom, então vamos escrever um manual que dê informações corretas, né, conhecimento científico, de uma forma que simples, né, que todos nós consigamos compreender, para que a partir disso a gente consiga ser protagonista também da nossa própria saúde, né? Tomando os cuidados que a gente deve tomar para que tenha uma boa qualidade de vida, mesmo com a doença, a hipertensão, né? Essa história de que o indivíduo que não só é saudável, só tem uma vida boa, quem não tem doença, não é verdade. Você pode ter uma vida boa, você pode ter muita qualidade de vida, mesmo tendo doenças, né? E isso, muitas vezes, só depende de você. Sim, vai do cuidado da pessoa num pós, né? Quando descobriu uma hipertensão, que é o que estamos falando, o que vai contar é como você vai reagir a partir daí, como você vai se cuidar a partir daí, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E quando o senhor começou a desenvolver esse manual, qual foi a principal preocupação? Ensinar sobre a doença, ajudar na prevenção ou melhorar a adesão ao tratamento? Primeiro a gente pensou em desmistificar a pressão alta, né? E aí depois vieram essas coisas que você mencionou. Então a gente falar sobre o tratamento, falar sobre as mudanças no estilo de vida, né? Tem uma seção nesse manual que a gente se preocupou em passar para as pessoas o que elas devem perguntar para os médicos, né? Então, interessante. Esse manual foi escrito com base em perguntas e respostas, né? Então, cada capítulo tem lá, pergunta número 1, resposta tal. A gente não escreveu um texto corrido, que às vezes cansa da gente ler, né? Então, a gente escreveu esse manual com base em perguntas e respostas. E o último capítulo dele é justamente esse. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para o meu médico? E aí, o que a gente tem orientado os pacientes que adquirem esse manual anotar numa folha essas perguntas, ou levar o manual impresso e, na hora da consulta, perguntar para o médico, para não esquecer, né? Porque o médico é o principal profissional para dar essas orientações após o diagnóstico, né? O enfermeiro é importante, o farmacêutico também, o fisioterapeuta, enfim, todas as pessoas da área da saúde, mas o diagnóstico começa a partir do médico e as orientações também. Então, a gente tem orientado as pessoas, olha, leva o manual e aí no final da consulta, abre no último capítulo lá e aí vê as perguntas, né, que você deve fazer para você receber a informação correta e poder cuidar da própria saúde. E o melhor é fazer assim mesmo, porque nos dias de hoje, a nossa correria, a gente sabe que tem que perguntar, pensa até a hora que eu chegar lá, eu vou perguntar isso. Chega no médico, começa a conversar e esquece que você tem que perguntar. Exatamente. Então, a gente tem recebido um feedback muito bom das pessoas que têm adquirido o manual, têm lido, tem passado para os familiares, que isso é importante. Então, tem uma sessão lá que a gente fala sobre o tratamento, e é uma das coisas mais importantes que a gente viu até hoje, é o seguinte: se você tem pressão alta e o seu esposo acaba de receber o diagnóstico, a primeira coisa que você pensa em fazer é pegar o seu remédio e dar para ele tomar, né?
Então, isso é errado, porque o tratamento para pressão alta tem que ser individualizado, né? Muitas vezes o remédio que serve para você não vai servir para o seu esposo, né? Então, essas orientações são importantes. Dosagens, sem dúvida. Marca até também, às vezes. Uma marca dá certo, a outra não dá. E a outra não dá, correto. Então, a gente se preocupou em passar a informação de uma forma simples, né? Que todas as pessoas consigam ler e compreender e aplicar, né? Porque esse formato de perguntas e respostas é bom por isso. Essas perguntas, algumas delas, é claro que eu pensei, mas a maioria foram perguntas que eu ouvi ao longo desses quase 30 anos como farmacêutico, né? No balcão de drogaria, dentro de posto de saúde, né? Que a gente vem ouvindo, dentro de sala de aula, com os futuros médicos, farmacêuticos, enfermeiros que a gente ajuda a formar. Então, está bastante completo, mas de uma forma bem acessível, bem simples, tá? Professor, hoje existe muita informação na internet, mas também muita desinformação. O que torna esse manual diferente dos conteúdos que encontramos nas redes sociais e em buscas rápidas na internet? Olha, as tais das fake news, né? Isso é um problemão, porque a internet hoje permite que todo mundo fale sobre tudo, né? Então, existe, de fato, muita desinformação. Esse manual, Juliana, ele foi construído com base nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? E em outros órgãos de saúde internacionais. Tá? Então, no final desse manual, existem lá as referências bibliográficas que serviram para a gente escrever esse manual. E se você olhar lá, são todas referências técnicas, científicas, publicadas nas melhores revistas de saúde do mundo, né? Então, pode ter certeza que toda a informação que está nesse manual foi retirada de fontes confiáveis, né? Aí não tem fake news, não tem informação segura. Entre todos os capítulos, existe algum tema que o senhor considera indispensável e que toda pessoa hipertensa deveria ler com atenção? Sim. A gente costuma dar mais valor para aquilo que a gente compreende, né? Então, a gente se preocupou nos primeiros 2 capítulos a explicar o que é pressão arterial e o que é a hipertensão arterial. Então, esses 2 capítulos são fundamentais, né? Porque aí a gente entendendo o que é a doença, a gente se sente até mais motivado para querer tratá-la, né? Então, esses 2 capítulos, que são os primeiros, são muito bons. Os demais vão conter informações sobre como medir a pressão arterial em casa, aquilo que a gente estava falando. Então, ele tem lá imagens, ilustrações de como as pessoas têm que fazer para medir a pressão arterial em casa. Tem um capítulo só falando sobre os medicamentos, de uma forma simples, né? Mas correta, né? Quais são os tipos de medicamentos, o que cada um faz. Tem um capítulo inteiro sobre a questão da alimentação e atividade física. Tem um capítulo inteiro falando sobre a pressão alta em mulheres. Existem algumas particularidades que devem ser abordadas, né, pelas mulheres que têm pressão alta com seus médicos. Então, o manual é super completo. E como a leitura dele está bem fácil, né, em forma de perguntas e respostas, a gente orienta as pessoas a lerem o manual na íntegra, né, porque só assim elas vão obter esse conhecimento tão importante para que ela tenha autonomia sobre a própria saúde. Além dos pacientes, quais outros públicos podem se beneficiar desse material? Familiares, cuidadores, profissionais que trabalham com idosos também podem utilizá-los, né? Principalmente, né? Principalmente. Qualquer pessoa que trabalhe com pacientes idosos tem que ter esse tipo de conhecimento, né? Então, todos os profissionais da área da saúde, os familiares, os cuidadores, porque o tratamento de qualquer doença exige, claro, que o próprio paciente esteja motivado para se tratar corretamente. Mas, para algumas doenças, o entorno do paciente é de fundamental importância, a rede de apoio. Então, assim, se a família inteira sabe que aquela pessoa tem pressão alta, entende que ela não pode comer sal e o porquê ela não pode comer sal, pode ter certeza que a família inteira vai reduzir o consumo de sal.
né? Porque eles vão sentar ao redor da mesa e aí, sabendo que aquela pessoa não pode, ninguém mais vai comer tanto sal assim. Vai ter sempre esse cuidado. Vão trocar os alimentos, né, quando isso for possível. Uma outra coisa importante, né, a gente sabe que o exercício físico monitorado, principalmente no começo, né, orientado por um profissional da área ou pelo profissional médico, ajuda muito no controle da pressão arterial também. Então, não são raros os casos onde só aquela pessoa que tem pressão alta começa a fazer exercício, mas ao longo do tempo, as outras pessoas da família vão fazendo atividade física também, por observar a melhora na qualidade de vida daquele paciente que tem pressão alta, né? Às vezes começa até para fazer companhia, e aí depois toma gosto. Vai sentindo uma melhora no próprio corpo, na saúde. Isso mesmo, isso. E quando você vê, está a família inteira você vê que esse é o fazendo caminho, exercício. Né? Então, esse envolvimento do entorno, dessa rede de cuidado dos pacientes com pressão alta é importante também. Professor, que transformação o senhor espera provocar na vida das pessoas que fizerem a leitura completa desse manual? Principalmente que elas ganhem cada vez mais autonomia para cuidar da própria saúde, né? Então, a gente trabalha há quase 30 anos numa área chamada uso racional de medicamentos, né? É uma das coisas onde a gente milita há bastante tempo. E a gente sabe que o uso racional de medicamentos passa pelo indivíduo conhecer, né, com detalhes as próprias condições de saúde. Só que a gente sempre acha que esse conhecimento é uma linguagem muito técnica, muito científica, eu não vou entender, eu acho chato, isso é o médico que tem que saber, não sou eu, né? Quando, na verdade, é o contrário. A gente tem que conhecer muito do nosso corpo e contar com a ajuda dos profissionais da saúde. Então, a gente espera que as pessoas, lendo esse manual, ganhem essa autonomia e ajudem os profissionais da área da saúde que cuidam dele a cuidar da própria saúde, né? Fazendo com que o tratamento da pressão alta, né, seja feito de maneira tranquila ao longo da vida e que as pessoas, mesmo tendo a doença, a pressão alta, possam ter uma vida boa, uma vida com qualidade e longa, principalmente. Professor Diogo, foi uma grande satisfação recebê-lo aqui no Cuidado Idoso. Para encerrarmos, gostaria de agradecer sua participação e abrir este espaço para que o senhor deixe uma mensagem especial aos nossos ouvintes, telespectadores, sobre a importância de cuidar da pressão arterial. Aproveite também para explicar como as pessoas podem ter acesso ao seu manual e quais os contatos, os seus canais de contato. Tá joia. Juliana, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? É sempre um prazer estar aqui com você, falando, como eu falei, de uma das minhas paixões, que é a área da saúde, né? A área de medicamentos e tal. E falando no cuidado especificamente dos indivíduos que têm pressão alta, né? Das pessoas idosas ou não, mas que têm pressão alta. A gente tem certeza que, ganhando informação, as pessoas conseguem ter uma vida com mais qualidade, né? Nós estamos nas redes sociais, principalmente no Instagram. Então, o nosso perfil lá é o _Professor Diogo. É um perfil onde a gente sempre posta coisas da área da saúde, né? Algumas questões sobre farmácia, sobre medicina, né? Informações relevantes. Algumas reflexões filosóficas também, que a gente gosta de fazer, né? Então, quem puder, segue lá o perfil, é interessante. E esse manual está à venda lá também. Então, lá na nossa bio a gente tem um link, né? E a pessoa clicando lá é direcionada a essa página, ela faz o download lá. O valor é ótimo também, acessível, né? A gente quer democratizar o acesso à informação. Então, é só entrar nesse perfil que eles conseguem ter acesso a tudo isso e as nossas outras publicações também. E estamos à disposição para responder dúvida, pode mandar pergunta. Eu não prometo responder na hora, porque é bastante coisa, mas sem resposta ninguém vai ficar. A gente responde lá. Professor, mais uma vez, muito obrigada. E assim chegamos ao final de mais um Cuidado Idoso. Que a conversa de hoje nos inspire a olhar com mais atenção para a nossa saúde e a lembrar que nunca é tarde para adotar hábitos que contribuem com uma vida melhor.
Continue acompanhando os nossos conteúdos e fazendo parte dessa rede de informação, cuidado e valorização da pessoa idosa. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal da Rádio Superdifusora no YouTube, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar esse episódio com familiares, amigos, cuidadores, enfim, profissionais da saúde também. Obrigado pela sua companhia e carinho de sempre e até o nosso próximo episódio do Cuidado Idoso.